Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa árvore em feltro que com certeza as crianças vão gostar. Meus filhos adoraram. Diferente daquele modelo de pendurar, essa daqui para em pé porque tem uma estrutura de papelão. Vocês não vão precisar furar a parede. O melhor de tudo, essa estrutura vocês podem desmontar para guardar e usar nos próximos anos. Gostaram dessa ideia? Então já deixa o seu joinha. Se você não me conhece, meu nome é Lidiane, seja bem-vindo ao Manual do Artesanato. Por aqui eu ensino a fazer várias técnicas. E se você, assim como eu, é apaixonado por esse mundo de trabalhos manuais, já se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. E esse vídeo é o oferecimento dos armarinhos Tentem. Pensou em produtos para artesanato? Na Tentem tem. E se você quiser adquirir algum dos materiais, é só entrar em contato através deste telefone que eles entregam para todo o Brasil. E eu esqueci de falar um detalhe super importante, que isso daqui são botões pregados sem costura. Quer saber como? Assiste até o final. Vamos lá! Materiais que utilizaremos na aula de hoje: lápis, desmanchador de costura, tesoura, botão, bailarina, ilhós, giz de costura, fio de malha, fita métrica, linha de costura comum, feltro, manta R1, papelão couro, gramatura 100 ou 120, papel cartão e papel craft. Pessoal, como o projeto é grande, a árvore tem mais ou menos 77 centímetros de altura, eu vou precisar mudar um pouquinho o cenário. Vamos lá! Vou começar pela estrutura da árvore, que na verdade é um cone. E para isso eu vou utilizar um papelão couro no tamanho de 80 por 80. A gramatura desse papelão é de 120. Se vocês não acharem esse papelão na cidade de vocês, podem utilizar outro tipo, mas tem que ser maleável. Aqui eu já fiz algumas marcações que eu vou passar para vocês. A primeira é um traço de um canto ao outro, dividi, na verdade, esse papelão, ficou assim. E nesse canto eu medi 4 centímetros desse ponto para esse e mais 4 deste ponto para esse, desse jeito. Posicionei a régua aqui no canto, marquei 4 centímetros, fiz um tracinho aqui. E depois, mais 4 centímetros, fiz outro tracinho. E depois eu liguei esses pontos desse jeito. Então, ficou 4 centímetros aqui, 4 centímetros desse lado. E depois fiz uma bolinha aqui no meio. Agora, nós vamos arredondar essa parte de baixo. Como que eu vou fazer isso, Lidiane? Vai ficar tudo torto, não sei desenhar. Pensando nisso, a tia vai utilizar essa técnica que muitas já devem conhecer, mas se você não conhece, vai aprender agora. Peguei um lápis e amarrei um fio. Aqui eu tô utilizando um fio encerado, mas vocês podem utilizar um barbante, qualquer fio que vocês tenham aí. Vou prender esse fio dentro desse furinho, deixar bem esticado e vou fazer esse arredondado como se fosse um compasso gigante. Vou amarrar aqui o fiozinho e já mostro para vocês. Já amarrei o fio, é importante que fique bem esticadinho, desse jeito, e agora é só riscar. Acho que vocês não conseguiram visualizar até o final, mas fica assim. Agora é só recortar. Gente, esse ponto também eu recorto. E ficou assim a nossa base.
Espero que vocês estejam conseguindo visualizar tudo. Antes de fazer o fechamento, nós vamos fazer os moldes para confeccionar a capa da nossa árvore. É uma capa? É uma capa, né, gente? Vai ficar como capa, tá? E para isso, vou pegar uma folha de papel craft e eu já risquei. Como que você fez esse risco, Lidiane? Desse jeito, ó. Posicionei metade do cone aqui. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Gente, como é muito grande, me perdoem se vocês não conseguirem visualizar alguma coisa. Eu vou tentar posicionar da melhor forma possível. Lembra daquele risco principal que nós fizemos? Ó, vai servir para isso. Fiz esse posicionamento e risquei. Agora, com a ajuda da fita métrica, nós vamos fazer algumas marcações. Desse ponto para baixo, nós vamos medir 20 centímetros. Marquei 20. Depois, mais 20. Depois, mais 20 e mais 20. Fica esse pontinho para fora mesmo, tá? E nós vamos fazer o mesmo desse lado. Marquei 20, 20, 20 e 20. Ficou o pontinho para fora também. E vamos unir todos esses pontos com a ajuda do nosso cone gigante. Vamos lá. Posicionei nesse ponto até o outro e vou riscar. Vou fazer isso em todos. Ficou assim. Agora eu vou pegar esse círculo que eu vou deixar o molde aqui na descrição do vídeo. Ele vai servir para fazer o babadinho da nossa árvore. Vamos posicionar essa faixa nessa outra aqui. Como, Lidiane? Assim, ó. Primeiro vocês vão dobrar. Dobrei aqui. Nessa parte retinha, vão posicionar aqui. E deixar bem alinhado, ó. Tá na mesma direção dessa linha. E vou riscar aqui. Risquei até esse ponto. Depois é só abrir. Opa! Riscar o molde. Ficou assim. E agora é só dar continuidade. Posiciona na linha. Dá uma olhadinha aqui se tá na mesma posição e vai riscar. Vão fazer isso em todos. No final, vão fazer nessa última linha, não é nessa daqui, tá? É nessa de baixo. Aí vai ficar desse jeito. Fica assim e agora é só recortar no arredondado, desse jeito. Vai ficar assim e vocês vão recortar os outros da mesma maneira. Tomem cuidado que a gente precisa de todo esse pedaço, tá? Vai ficar desse jeito, já tem um recortadinho. Gente, esqueci de falar só um detalhe. Antes de vocês recortarem, é interessante escrever nessa parte aqui, ó. Nessa parte, cada um, escrevam dobra do feltro. Escreve dobra do feltro. Põe aqui, ó, dobra do feltro. Escreve em cada pedacinho, ok? Para vocês não se perderem, porque ainda não acabou. A gente precisa passar esse molde para o papel cartão e fazer mais algumas alterações. Vou pegar aqui o papel cartão e aqui vai estar escrito dobra do feltro. Não esqueçam de fazer essa marcação antes de recortar, senão vai confundir a cabeça de vocês, hein, gente? Então, eu peguei uma das partes
E vou posicionar aqui no cantinho do meu papel cartão e riscar. Vou mudar de posição para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então aqui está o canto do meu papel cartão, eu risquei, lembrando que aqui eu posicionei a dobra do feltro e ficou assim. Depois desse pontinho aqui, ó, de onde parou, eu vou acrescentar mais 1 centímetro. Vou posicionar a régua na diagonal e acrescentei mais 1 centímetro, essa bolinha aqui, certo? Vou riscar. E agora, vou posicionar nesse ponto e aqui eu vou traçar uma reta. Então, o molde que era desse jeito vai ficar assim. Não esqueçam de acrescentar esse 1 centímetro, tá? Vocês vão fazer isso em 3 partes. Na segunda, na terceira e na quarta. Na primeira, que é o topo aqui, gente, não precisa fazer. Esse aqui já tá pronto, são essas medidas mesmo. Vocês vão fazer nesses outros 3 aqui. Depois disso, vão conferir para ver se fizeram certo. Vamos lá, tirar a prova dos 9. Aqui embaixo fica um pedacinho maior, aqui do lado também, e entre as camadas também fica um pedaço maior. Vejam que aqui o pedaço é maior e aqui vai diminuindo, certo? Então, se o molde de vocês estiver assim, é só ir lá recortar o feltro. E eu vou começar recortando essa parte maior. Na verdade, já está recortado, mas eu vou mostrar como eu fiz esse recorte. Posicionei a base aqui em cima do feltro, deixei 1 centímetro aqui em cima. Nas laterais eu cortei rente, não fica nenhuma sobrinha. E aqui embaixo eu deixei uma margem de 5 centímetros. Como eu marquei essa margem? Assim. Peguei a fita métrica e a partir do risco eu fui adicionando 5 centímetros. Fui fazendo vários pontos e depois eu liguei esses pontinhos e recortei. Ficou desse jeito. Aqui embaixo nós vamos fazer um túnel para passar um elástico, mas não há necessidade de usar esses 5 centímetros. Eu vou dobrar apenas 2 centímetros. É importante dar uma esticadinha no feltro para evitar as rugas na hora que estiver costurando. Então, vocês vão fazer isso aqui, podem alfinetar e depois fazer uma costura. Já mostro lá na máquina para vocês. Mas antes, vamos aqui na parte do babadinho. Eu já tenho 2 partes recortadas. Lembrando que para recortar, vocês precisam dobrar o feltro e posicionar o molde onde está escrito dobra do feltro, bem em cima da dobra. Riscou, recortou nessa parte, mantém a dobrinha e vai abrir, vai ficar desse jeito. Eu vou fazer com a manta R1, mas se vocês não quiserem, não precisa usar, pode ser só o feltro, tá? Então eu vou pegar o feltro, posicionar aqui em cima da manta, frente com frente, tá? Ó, aqui a frente e vou colocar a outra parte e vou lá na máquina fazer uma costurinha bem rente à borda, só nessa parte arredondada. Mas antes de ir lá na máquina fazer essas costuras, eu vou mostrar como fechar o nosso cone, a base da nossa árvore. Aqui eu já fiz algumas marcações, marquei 1 centímetro de margem desse lado, 1 centímetro aqui e depois eu marquei 1,5. Então, 1 centímetro, 1 centímetro e depois 1,5. Vou mostrar com a fita métrica para vocês, ó. Dessa ponta para dentro tem 1 centímetro.
A partir dessa linha, eu marquei 1,5. E aqui 1. Também fiz alguns pontos de referência. Esse primeiro ponto tem 2 centímetros de distância da parte de fora. 2 centímetros. Anota aí. Aqui embaixo tem 1,5. E depois eu fiquei na dúvida de fazer 2 pontos ou 1. Eu fiz um teste e deu certo. Então, a partir desses 2 pontos, vocês vão marcar 1,5, que ficou aqui. Agora eu vou furar e colocar o ilhós. Lidiane, não tenho ilhós. Então, vocês podem fazer esse fechamento com uma fita, um durex, com aquelas fitas de empacotamento. Eu quero fazer com ilhós para depois desmontar e guardar para o ano seguinte. Por isso que eu pensei em fazer esse fechamento amarrado. Mas é gosto de vocês. O que pode acontecer se vocês optarem pela fita é que pode ter um desgaste do papelão, só isso. Mas o resultado final vai ser o mesmo. Eu vou aplicar primeiro desse lado, porque vai ser o meu guia para fazer o lado oposto. Gente, eu furei bem rente a linha, pro lado de dentro. Agora que eu já tenho esses pontos, eu posso marcar o outro lado. Não liga para isso aqui não, tá? Desse lado, nós vamos fazer 2 furos. Já fiz as marcações aqui. Posicionei rente, marquei 1 e depois posicionei na linha do 1 centímetro e marquei o segundo. Vou fazer isso em todos. Já peguei o balancinho e os ilhoses. O nome feio, né? Ilhoses. Com a ajuda do lápis, eu abri um pouquinho mais esse furinho, porque a minha ferramenta, os furos são bem pequenos. Então, para passar o ilhós, há necessidade de abrir um pouco mais. Então, é só encaixar. E agora, chegou a hora da força. Todos posicionados e agora é só amarrar. Eu escolhi esse fio de malha, mas vocês podem fazer com barbante, qualquer fio que vocês tenham aí. Antes da gente fechar, o ideal é que vocês enrolem um pouquinho, desse jeito. Vou começar o fechamento pela parte de cima. Vou passar o fiozinho desse jeito. Venho aqui, ó, nessa parte que só tem um, passei aqui dentro e vou amarrar. A mesma coisa no do meio, vou passar aqui por baixo. E saio neste daqui. E a base ficou pronta, já está de pé. Agora vou lá na máquina fazer as costuras e já volto. Coloquei os alfinetes e vou fazer uma costurinha de mais ou menos meio centímetro. Não esqueçam do retrocesso no início e no final.
como eu falei, pode acontecer de ficar uma ruguinha ou outra. Se vocês esticarem o feltro antes de costurar, ajuda muito. Vamos para o babadinho. Gente, aqui eu já posicionei os alfinetes e comecei a fazer a costura para vocês verem, ó. Vou terminar a pontinha. Mudei o posicionamento da agulha, deixei toda para a esquerda e não esqueçam do retrocesso no início e no final. Gente, só lembrando que eu tô usando a linha de costura comum. Costuras feitas, já refilei e agora eu vou desvirar. Desviradinho, usei a agulha só para ajudar a arredondar essa parte de baixo. E o ideal é que vocês passem o ferro, tomando cuidado, colocando um tecido em cima para não queimar o feltro. Se você ainda não viu, aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino a passar os feltros e tomar cuidado para não queimar. Assistam lá depois. Então agora nós vamos montar a nossa capa. Já tenho todas as partes costuradas. Vou começar com a parte maior, deixando o babadinho, ó, pra fora dessa base. Então vai ficar assim, ó. Gente, não repare que aqui tem umas emendas, tá? Faltou feltro e a professora fez umas adaptações técnicas. Vai ficar desse jeito, gente, ó. Vou deixar mais ou menos a distância de uns 2 dedinhos. A partir desse vãozinho, uns 2 dedinhos. Vamos marcar 2 para todos, posicionar bonitinho, alfinetar. E lá na máquina, vou passar uma costura reta nesse ponto. Vou fazendo isso em todas as camadas. Vou montar aqui para vocês verem como que vai ficar. Antes de fazer essa costura, o ideal é marcar os pontos onde nós vamos posicionar os botões. Se não quiser usar botão, pode ser velcro também. Eu vou utilizar o botão e não vou costurá-lo, vou prender com uma bailarina. Como que você vai fazer isso, Lidiane? Vou usar uma bailarina, uma trava e o botão, é claro. Se vocês não tiverem essa trava, pode recortar um papelão ou um EVA que dá certo. Vou fazer nesse aqui para vocês verem. Vou marcar o meio. A posição dos botões fica a critério de cada um. Vai depender muito do que vocês querem colocar de enfeite, então é a gosto. Eu dobrei para marcar o meio e vou posicionar nesse ponto. Com a ajuda do desmanchador, vou fazer um furinho. Gente, deixa eu mostrar. O botão tá aqui, é só passar a bailarina aqui dentro. Fechei um pouquinho, só para facilitar a passagem no furinho aqui. Passou. Por que vocês têm que fazer isso antes da costura? Porque eu não quero que fique aparecendo do outro lado, ó. Vai ficar assim, tá? Então, é uma camada de feltro e de manta. Se vocês não estiverem usando a manta, coloca mais um pedacinho de feltro, só para não ficar uma camada só, ok? Então, já passei, agora eu vou posicionar a travinha e é só abrir as perninhas da bailarina. Aperta bem. E aí vai ficar assim, gente. Fica uma distância entre a bailarina e o botão. Então eu vou fazer todas essas costuras e já volto para mostrar para vocês. Todas as partes costuradas, ficou assim. E os botões colocados, gente, olha esses botões. No total tem 25 botões. Eu achei que não ficou muito clara a colocação do botão. Na verdade, a câmera tá bem distante. Depois eu vou gravar um trechinho de como colocar o botão para vocês verem bem de pertinho. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Agora é necessário passar uma costura de segurança
toda essa lateral nas duas, tá? Passa de um lado e depois do outro. Porque por enquanto ela está assim, ó. A gente consegue ver o fundo. Quando costurar a lateral, vai ficar, ó, preso. Então a gente não vai conseguir visualizar esse fundo, que inclusive eu coloquei um verde mais claro para vocês conseguirem visualizar. Tem um limite de costura. Então essa costura de segurança é a partir desse ponto até aqui em cima. A mesma coisa do outro lado. A partir desse ponto até aqui em cima. Não podem fazer nessa parte de baixo. Tomem cuidado. Por quê, Lidiane? Já vou mostrar por quê, ó. Vou dobrar aqui. A costura de segurança vai ficar até aqui, porque o fechamento também vai ser até aqui, com todas as camadas. Então, ó, prestem bem atenção a esse ponto. Depois que fizer a costura de segurança, respeitando o limite, vocês vão dobrar desse jeito e passar uma costurinha dessa ponta até aqui. Desconsidere isso daqui, tá? Depois eu vou refilar bonitinho. Então, vocês vão costurar dessa ponta até essa costura. Recapitulando, vão fazer a costura de segurança, respeitando o limite. Depois, dobrar, igual eu fiz aqui, e fazer o fechamento até esse ponto também. Costurou até aqui, vão levantar essas partes. Vamos fazer a costurinha aqui, ó, de um pezinho de máquina. Costurou bem bonitinho, vai passar o elástico aqui dentro, que eu já vou passar. Assim fica mais fácil. Posicionei aqui o passador de elástico. Passei todo o elástico, coloquei um alfinete para não perder a ponta, deixei a ferramenta aqui do outro lado. Gente, essa ferramenta ajuda muito. Então, depois que vocês fizerem essa costura, vão posicionar desse jeito, pontinha com pontinha, e vai costurar desse jeito. Eu vou lá na máquina fazer essas costuras e já volto. Já fiz toda a costura de segurança, agora eu vou fazer o fechamento. Tomem cuidado, alfinetem a peça, é mais seguro. E não esqueçam do retrocesso no início e no final. Cheguei no limite da costura, vou levantar essa parte de cima, levantar o pezinho e a parte de baixo também. E vou costurar só essas duas camadas até a ponta. E aqui vocês podem dar um retrocesso. Pessoal, eu tô usando a manta R2, mas não cometam esse erro. Usem a R1 mesmo, quanto mais fininha, melhor. Foi bem difícil costurar 2 camadas de manta, mais 4 camadas de feltro, né? 4 não. Alguns momentos costurei 6 camadas de feltro, mais 2 de manta. Então, fica bem difícil costurar tudo isso. E se acontecer da máquina não costurar, façam esse fechamento à mão, com o ponto atrás, por exemplo, ok? Agora, eu cheguei aqui no final, dei o retrocesso e vou costurar a parte do elástico que tá sobrando. Cortar o fiozinho aqui. Essa parte aqui, ó, que ainda está com o passador. Vou pegar a parte de baixo com o alfinetinho. Vou deixar ele aqui ainda, puxar um pouco.
As camadas costuradas vão ficar aqui embaixo e eu vou passar uma costura por fora. Não vou prender essas duas camadas. Gente, fica assim, ó. Essa parte tá solta, tá presa até aqui, vejam só. Olha até onde foi a costura. E aqui por dentro ficou assim. Só vou desvirar e já mostro pra vocês. Conforme prometi, vou mostrar como fazer a colocação do botão. Eu achei que não ficou claro pelo distanciamento da câmera, então eu vou fazer de novo. Peguei o botão e a bailarina. Para quem não conhece essa pecinha, ela é assim, tem duas perninhas aqui, vejam só. Eu abri, ó, desse jeitinho. Então, eu vou passar uma perninha em cada buraquinho do botão, desse jeito. E aperto um pouquinho, mas vai ficar uma distância, vejam só. Eu não encosto no botão, posso até apertar um pouquinho mais. Tem uma distância de mais ou menos meio centímetro. No que eu mostrei, eu passei essas duas perninhas em apenas um furinho. Mas depois de fazer 25, eu achei mais fácil fazer duas aberturas. Então, eu vou apertar só para marcar o lugar. Vou abrir com desmanchador. E como eu falei, para quem não for utilizar a R1, vocês precisam adicionar outra camada de filtro. Pode ser um quadradinho qualquer. Vão abrir. Junta aqui. E depois adicionar a travinha de segurança. A Lidiane não tem essa trava. Faz com um pedacinho de papelão que dá certo. Passei aqui dentro e vou abrir usando a tesoura. E é assim que a gente prende o botão. Vamos lá dar continuidade ao nosso projeto. Costurado, desvirado, ficou assim, gente. Ela já fica em pé sem precisar de estrutura, vejam só. Tem que colocar assim de lado, senão vocês vão conseguir enxergar, né? Vejam como ficou aqui dentro. Gente, atenção para um detalhe. Se vocês forem fazer com manta, não há necessidade do elástico. A primeira eu fiz sem a manta acrílica, então ela ficou leve. Quando a gente ia mudar de posição, acontecia de escapar essa capa. Mas com a manta acrílica ficou bem justinho, então não precisa do elástico. E usem a manta R1. A R2 fica muito grossa, fica muito difícil de costurar, ok? E agora vamos montar a nossa árvore, gente. Ai, quem tava esperando, ansiosa. Gente, por dentro fica assim. Como eu falei, se vocês forem fazer com manta, não precisa do elástico, porque não sai essa capa quando tem manta. E depois é só colocar os enfeites. E aí, pessoal, gostaram da aula? Espero que sim. Minha árvore já está toda pronta. Infelizmente, eu não consegui fazer os enfeites, então eu comprei. Esqueci do Noel. Prontinho. Mas é claro que antes da compra, fiz o test drive. Bolinha que não quebra é muito importante. Só a bolinha, como todos os enfeites, são de plástico, seguros, para as crianças não se machucarem. E eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, me seguir lá no Instagram, no Facebook e até o próximo vídeo. Um beijo!